Quando o assunto é recorde no Oscar, Ben-Hur sempre vem à tona. Um filme de 1959, que tantos anos depois segue sendo um dos recordistas da premiação com 11 estatuetas, empatado apenas com Titanic e Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. E eu acho que esse vídeo explica um pouco do motivo. Baseado no livro de Lew Wallace, ou como o próprio filme acredita ele, o General Lew Wallace, que foi publicado em 1880. Sim, velho pra caramba. O filme conta a história de Judah Ben-Hur, um príncipe, né, de Israel, um príncipe dos judeus, que ele é condenado à escravidão em um navio por um ex-amigo. Né? Ele conhece um romano, que é o Messala, e aí eles eram amigos na juventude, né? Inclusive o Messala salva ele em dado momento da juventude, e aí o Messala vai para Roma, já volta como uma pessoa importante, e nessa volta, por questões políticas de fato, que eu não vou ficar me estendendo nesse momento, ele acaba decidindo condenar seu amigo a essa escravidão nas galés, né, que são os navios de guerra. Então ele era um remador nos navios de guerra. Por conta tanto da habilidade dele em batalha, quanto pelo bom coração, ele acaba conseguindo uma rota de fuga nessas galés, e aí ele inicia uma jornada que, cara, para efeito de comparação, é muito parecida com a jornada, sei lá, do Spartacus, de gladiador, sabe? Que é de sair da escravidão e voltar para o lugar onde você vive em busca de vingança. Né? Nesse caso, ele não vira um gladiador necessariamente, mas ele acaba virando, por exemplo, um corredor de brigas. E aí ele volta para Jerusalém para conseguir reencontrar a família, recuperar a sua vida e também se vingar do Messala. E aí tem um detalhe que eu acho que as imagens ajudam a conduzir, né? O que temos aqui é um épico bíblico, né? Um subgênero de drama, né, que existia muito na década de 30, 40, 50, temos Sansão e Dalila, temos os 10 Mandamentos, e temos outros vários filmes desse tipo, né, que são os épicos longuíssimos de 3, 4 horas de duração, que é o caso de Ben-Hur, que é um filme de 3 horas e meia, e que ele é um épico em todos os sentidos. Ele é um épico bíblico, porque ele conta uma história que se passa, de certa forma, na Bíblia. Quer dizer, o Judah Ben-Hur, ele não está na Bíblia por, sei lá, um gole de água. Quem assistiu o filme vai entender que se por um gole de água, ele não está na Bíblia. Mas, ainda assim, a história é toda construída em cima de fatos que acontecem na Bíblia. Então, por mais que não seja uma história da Bíblia, como os 10 Mandamentos, não uma história propriamente da Bíblia, o Ben-Hur é, sim, considerado um épico bíblico, e ele é um épico em todos os sentidos, né? Quando a gente fala em épico, as 3 horas e meia de duração é um dos pontos, e também a escala do filme ajuda muito a enquadrar ele dentro desse aspecto, né? O filme, ele é dirigido pelo William Wyler, que é um diretor radicado nos Estados Unidos, mas que nasceu na Alemanha, né? Ele foi para os Estados Unidos justamente para trabalhar com isso, e acabou se tornando um dos grandes diretores desse período, tá? Não por acaso, ele é o detentor de um recorde, o recorde de indicações ao Oscar de melhor diretor. Ele foi indicado nada menos do que 13 vezes, e ao contrário de outras pessoas, ele ganhou algumas boas vezes, ele venceu em 3 ocasiões. Então, de 13 indicações, ele tem 3 vitórias, incluindo por Ben-Hur, tá? Ben-Hur é um check aqui, ele ganhou o Oscar de melhor diretor por Ben-Hur. Ben-Hur, William Wyler. Entre os seus grandes filmes estão A Princesa e o Plebeu, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, belíssimo filme, e uma adaptação, muito mais antiga, de O Morro dos Ventos Uivantes, que a gente está vendo aí gerar polêmica por conta da Emerald Fennell e da Margot Robbie e do Jacob Elord. Ele fez uma versão muito mais antiga e muito mais simples, né? Não tem nada de ousado na adaptação dele. E ele aceitou fazer Ben-Hur, que obviamente está nessa lista de grandes filmes dele,
porque ele queria fazer um épico maior do que o Cecil B. DeMille, que é um grande diretor da época, é o diretor de Os Dez Mandamentos. Eles, inclusive, dividem o mesmo protagonista, né? O mesmo ator protagoniza os dois filmes. E Os Dez Mandamentos foi um grande sucesso em 1956. É um filme gigantesco, absurdo. Um dia talvez eu fale dos Dez Mandamentos aqui. E dizem que ele tinha uma rixa. Isso é meio boato de Hollywood, mas é um boato sempre comprovado. Dizem que ele tinha uma rixa, não uma briga, mas uma rixa ali, uma disputinha com o Cecil B. DeMille, e aí ele aceita fazer esse filme justamente porque era a oportunidade dele fazer um épico tão grandioso ou até maior que Os Dez Mandamentos. E sendo muito sincero, gosto muito dos Dez Mandamentos. Eu acho que Ben-Hur é maior, tá? Charlton Heston, Ben-Hur. E aí é óbvio que o que esse filme mais tem é história e curiosidade. Eu separei algumas pra gente contar aqui. A primeira delas é sobre a escala do filme. Já entraram alguns vídeos, então já deu pra perceber que esse filme ele foi produzido em uma época que não existia computação gráfica, tá? Então, assim, nada de computação gráfica. Tem ali uns truques de câmera, pinturas no fundo, mas tudo feito de forma muito prática. E aí o filme ele usou 10 mil figurantes, 2.500 cavalos e teve mais de 200 artistas responsáveis por esculpir cenários, estátuas, pilastras, tudo que você pode imaginar. Tinham 200 pessoas fazendo isso. Só a Corrida das Bigas, que é ali um dos grandes clímax do filme, né, a corrida de cavalo no meio da arena, ela teve 1 ano de preparação da construção das carroças, porque as carroças foram construídas especialmente para isso, até 5 semanas de gravação. Foram 5 semanas focados exclusivamente em gravar essa cena. É um bagulho de outro mundo. Outra coisa que esse tipo de filme sempre tem é excesso. E aí outras histórias vêm baseadas em excesso. Eu tenho uma aqui. A MGM, que é a produtora do filme, né, é aquela produtora do Leão, todo mundo conhece, queria usar um autêntico barco romano nas cenas das batalhas marítimas. E aí o que eles fizeram? Eles contrataram um engenheiro que estudou durante toda a sua carreira arquitetura romana e pediram para ele construir esse barco. Ele construiu o barco. Algumas pessoas da produção falaram, esse barco está muito pesado, ele vai afundar. O cara falou, não vai afundar. E aí eles colocaram o barco na água. E o barco boiou apenas por alguns minutos, depois afundou. E aí eles não podiam perder o barco, porque eles já tinham gastado muito dinheiro. E aí tem um detalhe, a MGM estava à beira da falência, então tipo, eles não podiam gastar com outro barco. Então eles falaram, vamos gravar com esse barco. Levaram o barco para um tanque, técnica que é usada até hoje para gravar coisas marítimas, né? Titanic foi gravado em um tanque e afins. E aí eles levaram esse barco para um tanque, prenderam o barco com cabos, porque ele não boiava, então ele tinha que fingir que estava boiando, e aí eles decidiram gravar tudo nesse tanque. Só que aí esse tanque tinha um outro problema que talvez passasse completamente despercebido por você e por, sei lá, 95% das pessoas que estavam assistindo o filme. A água do tanque não tinha o azul mediterrâneo das águas locais. Então, eles tinham um problema. A água era marrom e eles não podiam usar uma água marrom. E aí, voltando, não tínhamos como colorizar o filme depois, tá? Não tinha, vamos jogar ele no Cap Cut e pintar água. Não existia, beleza? Para conseguir esse azul que eles desejavam, sonhavam, eles tiveram que usar um composto químico muito forte, um corante fortíssimo, para atingir a água na vida real. E aí, uma das curiosidades é que um figurante caiu na água e ele ficou completamente azul. E aí ele recebeu um salário da MGM por semanas
até a tinta sair totalmente do corpo dele. Porque mesmo tomando banho, essa tinta absurda que eles tinham jogado na água não saía. Ele virou tipo o Fábio Porchat na sketch da Judite, e ele ficou azul por semanas, recebendo seu saláriozinho. Quer mais excessos? Tem mais excesso. O filme tinha um ritmo muito exaustivo de gravação. Eram tipo 12, 14 horas por dia de filmagem. E aí existem boatos. Na verdade, uma parte é boato, uma parte não. O que não é boato, existia um médico no set que aplicava injeções de vitaminas na equipe, incluindo equipe por trás das câmeras e atores. E aí o que é boato, né, dizem que essas injeções elas não eram só de vitaminas, elas também tinham anfetaminas e outras drogas. Fica aí no ar. E aí é lógico que um filme com esse tanto de excesso ia custar muito, né? Com juros e correção monetária, o filme Ben-Hur custou no total 123 milhões de dólares. Se você comparar com, sei lá, Vingadores hoje em dia, parece pouco. Mas para a época, isso era muito dinheiro colocado em um filme. Mas pode ficar tranquilo, porque o filme fez sucesso, tá? O filme fez sucesso, fez muito mais dinheiro do que a MGM colocou na produção, e inclusive foi o filme que salvou a MGM da falência. Mas tem um detalhe, não foram só os ingressos que ajudaram, né, a salvar da falência. Eles também fizeram uma campanha de marketing muito grande que incluía produtos licenciados, uma coisa que para a época é até avançado, né? Star Wars depois, isso aqui a gente tá falando de 59, 60, Star Wars 20 anos depois ia fazer isso com muita força e o George Lucas ia ficar bilionário por causa de bonequinho. Mas aqui isso não era comum. Mas Ben-Hur teve muitos produtos licenciados. Teve perfume do Ben-Hur e teve inclusive um brinquedo que fez muito sucesso e que se você fuçar aí na internet, você acha gente vendendo por bastante dinheiro hoje em dia. Mas voltando ao filme, tem outras duas curiosidades legais. Uma também é sobre acesso, tá? Esse filme ele bateu um outro recorde. Além das 11 estatuetas e de ter custado muito dinheiro e ter usado muito figurante, ele possui uma das trilhas sonoras originais mais longas da história do cinema. São mais de 3 horas de música composta. E aí essa trilha também venceu o Oscar, né? O filme ele ganhou quase todos os Oscars daquela edição, então trilha sonora também ganhou. E aí, para terminar as curiosidades, a gente pode falar sobre o elenco, né? O Charlton Heston, eu não sei falar exatamente o nome dele, eu já vi as pessoas pronunciando de formas diferentes. Ele é o protagonista, ele interpreta o Judah Ben-Hur e ele venceu o Oscar por Judah Ben-Hur. Mas antes dele, ele não foi a primeira escolha. Antes dele, o Burt Lancaster, o Marlon Brando e o Rock Hudson recusaram o papel. O Paul Newman também recusou o papel. E a desculpa do Paul Newman é ótima. A primeira desculpa dele é que ele já tinha feito um filme bíblico e não tinha gostado da experiência. Mas aí depois dizem que ele falou que não tinha pernas para usar túnica. Se você considera essa desculpa sarrapada, é por conta própria. Outra de ator, o Stephen Boyd, que interpreta o Messala, né, o tribuno, o vilão do filme, ele usou plataformas em seus sapatos para ficar com uma altura mais próxima da do protagonista. Ele era bem mais baixinho e ele tinha que, imponentemente ali, ter mais ou menos a mesma altura que o Judah Ben-Hur. E aí, para terminar, essa aqui movimenta a internet de tempos em tempos. Sempre que a galera vai falar de Ben-Hur, uma parte fala do Oscar, mas tem uma parte que fala disso aqui. Se você procurar, tem várias matérias, vários textos sobre isso. É meio que uma teoria que, assim como outras coisas que eu falei aqui, ela foi semi-comprovada. Um dos roteiristas do filme, o Gore Vidal, ele já afirmou em entrevistas que inseriu um subtexto homoafetivo, homossexual, na relação entre o Ben-Hur e o Messala. Só que ele pediu para o William Wyler contar só para o Stephen Boyd, que interpretava o Messala, porque o Charlton Heston não ia aceitar essa ideia. Então, se você assistiu o filme, e aí é que rolam as teorias, né, parece que o Messala fala com o Judah Ben-Hur de uma forma mais sexy, mais sensualizada um pouco, e aí as pessoas colocam isso em teorias da conspiração, né, falam que de fato o Stephen Boyd estava interpretando como esse subtexto que o Gore Vidal tanto fala, enquanto o Charlton Heston não fazia ideia do que estava acontecendo.
E aí, para terminar esse vídeo, né, vale fazer ali uma pequena crítica sobre Ben-Hur, que eu assisti pela primeira vez em 2016, um pouquinho antes de sair o remake, né, porque tem um remake em 2016, e esse remake, ele muda algumas coisas, né, uma das coisas que ele muda, por exemplo, é como Jesus aparece no filme, e eu não vou reclamar dessa aparição de Jesus no filme de 2016, porque quem faz Jesus no filme mais recente é o Rodrigo Santoro, mas eu assisti o filme original mais ou menos nessa época. E aí, é claro, eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre as categorias que o filme ganhou no Oscar, sobre a direção, sobre a grandiosidade. Já falei um pouco sobre essa grandiosidade, né? E ela é muito palpável. Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, tanto na primeira vez que eu vi, quanto agora revendo o filme em 4K, né? Ele foi relançado em 4K. E aí dá para você sentir, sabe, a parada do artesanal, sabe? É muito palpável como que é diferente a computação gráfica de um filme que construiu seus sets, como que essa grandiosidade vai para a tela, é muito diferente. Mas eu não vou me focar nisso. Tem outras coisas que me chamam a atenção, sabe? Eu gosto muito de como o William Wyler aqui, ele deixa a imagem contar a história muitas vezes, sabe? Por exemplo, são pequenos detalhes. Na corrida de bigas, ninguém fica falando que são 9 voltas. Isso é falado em um momento do filme, e depois você simplesmente vê os peixinhos mudando, sabe? Então, são coisas muito pequenas, mas que, no fim das contas, são importantes, porque parece que vai na contramão do que o cinema moderno faz, sabe? De explicar muitas coisas, de detalhar tudo, para o público conseguir acompanhar como se fosse uma segunda tela, sabe? Então, tipo, estou assistindo aqui fazendo outra coisa e tá tudo bem, eu vou entender, porque ele vai me explicar que são 9 voltas. Não, o filme ele não faz isso. Ele é um filme de outra época, ele é um fruto de outra época, e isso também é sentido aqui, sabe? Esse valor de como a imagem pode contribuir para contar a sua história. Mas tem outras duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é como o filme não se contenta com escolhas simples. E aí, o não se contentar por escolhas simples, eu volto nesse Jesus que eu falei. No filme mais recente, de 2016, Jesus é uma figura muito mais presente. Aqui, Jesus só aparece de costas. Ele tem várias aparições, ele é parte importante. Inclusive, em dado momento do filme, já bem no final, o Ben-Hur ele vira quase que um observador passivo da história de Jesus, do final da história de Jesus. E mesmo assim, o filme não abre mão de só mostrar ele de costas. Ele não é o protagonista dessa história. Por mais que ele também seja, sabe? Tem um simbolismo muito interessante disso, mas que não é a escolha mais fácil. A escolha mais fácil seria Jesus aparecer, porque a gente está falando de um épico bíblico, e que não tem nenhuma grande figura bíblica como personagem central, sabe? Não aparece, sei lá, aparece um rei mago, que tem mais de 5 diálogos, então, mas no geral, sabe, Maria não é uma presença importante, Jesus é essa presença meio misteriosa, então, ele escolhe o caminho que não é o caminho de bate-pronto mais simples. Talvez na época esse parecesse ser o caminho mais simples, mas eu, mesmo não estando na época, eu não acho que era. Eu não acho que era o caminho mais simples, porque os épicos bíblicos tinham muita força, sabe? Se você voltar lá para trás, nós temos, né, sempre, toda Páscoa passa filmes sobre a história de Jesus, o Brasil já fez alguns, Estados Unidos fez outros tantos, Paixão de Cristo e afins, mas naquela época tinham muitos, e eram filmes de 4 horas de duração, né? Eu falei no começo desse vídeo, o épico bíblico era muito forte. E a decisão de não ter Jesus como um personagem central onde ele existe, eu acho que não é uma escolha simples. Mas tem outras, por exemplo, na corrida de bigas, que eu já falei em outros momentos desse vídeo, e não é à toa, tá? É uma das cenas mais incríveis, assim, da história do cinema, com alguma tranquilidade. Ele não tem trilha sonora. Apesar das mais de 3 horas de trilha composta, esse é um momento que não tem. São 11 minutos, a corrida de bigas dura mais ou menos 11 minutos, e são 11 minutos sem trilha sonora. É simplesmente poeira, suor, som da plateia, muitos figurantes gritando, de verdade, e o som do próprio equipamento, né? O som da carroça, o som dos cavalos. Então, aquilo ali te joga dentro da trama de uma forma absurda. Mas aí, por que eu digo que isso não é uma escolha simples? Porque era muito mais simples ele fazer como ele faz em outros vários momentos do filme, de usar a trilha sonora para conduzir o melodrama. Aqui, na corrida de bigas, mais do que uma cena de ação, ela tem um momento de embate dramático muito importante entre o Judah Ben-Hur e o Messala.
E mesmo assim, a trilha não sobe em nenhum momento para tomar conta do filme, para conduzir a emoção do espectador. A emoção do espectador está justamente na crueza de como aquilo está sendo passado para a tela. E, de novo, o caminho mais fácil, para mim, seria subir a trilha, como o drama faz com alguma frequência. O próprio Ben-Hur faz isso em alguns momentos, tá? Que é subir a trilha sonora e deixar ela meio que tomar conta do filme, ser o fio condutor. Não, na corrida de bigas isso não acontece. Então eu acho isso muito impressionante. Junto com esse elemento artesanal e de deixar as imagens, meio que se complementa, né, no que eu falei, porque é isso, é de saber que o som que estava ali, que aquela imagem tinha um poder muito forte e que merecia ser o ponto central daquele momento. Então eu gosto muito do que o William Wyler faz aqui, eu acho que esse filme tem escolhas muito interessantes. É um filme muito longo, mas é um filme que ele não cansa, apesar de não ter grandes cenas de ação, tá? Ele tem ali uma batalha no mar, que dura, sei lá, 5, 6 minutos, tem uma outra batalha aqui em outro momento no meio, e tem a corrida de bigas. E é isso. E mesmo assim, o ritmo do filme, a forma como ele é conduzido, é muito interessante. Então, cara, é um filme imperdível, tá? Ele tá passando nos cinemas, eu não sei se quando esse vídeo sair ele ainda vai estar no cinema, porque ele foi relançado em 4K, mas se você não conseguir ver ele nos cinemas, ele tá para aluguel na Amazon Prime e em outros lugares. E aí, esse aqui é um filme para ser visto com a melhor qualidade de imagem e de som possível. Se você não conseguir assistir no cinema, né, o relançamento provavelmente vai ficar só uma semana, e esse vídeo provavelmente vai sair depois, assista na TV. Assista na TV, assista com um bom som, porque é um filme que ele clama por isso, justamente por ele ser esse grande épico. Eu não costumo falar isso, mas esse aqui vale, tá? Vale. Mesmo que você divida ele em várias partes, tipo, assiste ele em capítulos, mas assista com o melhor som e com a melhor imagem possível.